Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional, antes que nós continuemos as nossas análises dos resultados do primeiro trimestre de 2023 daquelas empresas que acabaram ficando para trás, mas que estão correlacionadas com as empresas que nós temos na carteira e que é sempre bom nós observarmos como foi o desempenho dessas empresas, a fim de que nós possamos ter aí um comparativo que oriente as nossas decisões dentro da Bolsa de Valores. Hoje vamos falar um pouco sobre empresas aí que não necessariamente fazem parte daquelas que compõem a nossa carteira, mas que eventualmente têm altos dividendos, pertencem a outros setores e também que possam representar novas ações. O que a gente vai trocar uma ideia hoje aqui vem exatamente do que os nossos colaboradores colocam lá no canal e que nos possibilitam então trazer aqui aquilo que eventualmente possa ser a dúvida de outras pessoas e que eventualmente nos sane posições que nos tragam algum tipo de incerteza e nos ajude nas nossas tomadas de decisão. Então eu tenho aqui do Raul Noronha, faz 2 semanas, justamente a gente ficou deixando isso para trás porque estávamos analisando as empresas. Mas ele colocou da seguinte forma: você já pensou em produzir algum vídeo das bicicletas Monarch BMKS3? Eu vou dar uma olhada aí nessa empresa para que eu possa trazer alguma informação para o canal e que possa ajudar alguém que talvez eventualmente possa ter pensado em investir em bicicletas Monarch. A Monarch ela não tem um site exclusivo de relacionamento com o investidor, mas você pode entrar no site da companhia e você vai ver aqui um histórico sobre a companhia. Não é um histórico também muito robusto, é uma fundação aqui de 1948, uma empresa, então tem um certo tempo aí no mercado e conta rapidamente, muito rapidamente até eu diria, o que se sucedeu com a companhia. Se você precisar saber de mais informações, você entra aqui nesta aba aqui de acionistas, que seria o site de relacionamento com investidores, e você vai ver aqui uma série de informações, mas nada que aprofunde para que a gente possa entender como é composto o negócio da Bicicletas Monarch. Então vou me valer aqui do site Status Invest, onde eu vou dar uma olhada em bicicletas Monarch, que talvez o que chame a atenção do investidor nesse momento seja isso, né? Um dividend yield dos últimos 12 meses de 17,51%. Isso eventualmente pode se tornar muito atrativo para os investidores que estão chegando na bolsa. Uma outra forma da gente olhar aqui alguns indicadores da companhia, veja aqui, ó, tem um preço ou valor patrimonial por ação de 0,73, indicando aí que para esse preço da ação e para o patrimônio que a companhia possui, a ação pode estar barata. Se você investir em função do lucro líquido, você recebe em aproximadamente 5 anos e 5 meses. Uma outra coisa que nos chama bastante atenção é que a bicicleta Monarch ela é pagadora de proventos, né? Você pode dar uma olhada aqui que ela praticamente faz pagamentos anuais desde sua entrada na bolsa aqui em 2008. Houve uma exacerbação aqui no ano de 2011, quando a companhia ela pagou aqui 367 por ação, até em torno de R$ 300, um pouco mais. Se levado a esse preço atual, é como se praticamente se pagasse o valor de uma ação para cada ação que se possua. No ano passado, em 2022, a companhia pagou R$ 17,87 e esse ano já vai a 57. Então talvez isso aí tenha chamado a atenção de muitos investidores, principalmente aqueles que estão entrando recentemente na bolsa. Veja que a companhia é uma companhia relativamente pequena, aqui tem um patrimônio líquido de 205 milhões. Se você olhar aqui para esse lado, a dívida líquida da companhia, que na verdade não tem dívida, a companhia que não tem dívida, provavelmente quando a gente olhar a alavancagem vai estar negativa também. Isso porque a disponibilidade pode ver é igual à dívida líquida, ou seja, a companhia não tem dívidas. Então, ou uma eventual dívida pequena, porque esse valor aqui é maior, né, de disponibilidade, do que da dívida líquida, tem uma dívida muito pequena e a sua disponibilidade é muito maior. Mas vamos dar uma olhada, porque isso aqui já direto nos chama atenção, essa alta disponibilidade.
A gente pode verificar isso aí aqui, ó, os resultados da companhia. Talvez você ainda não tenha a experiência do mercado mais completa, mas dê uma olhada nisso aqui, ó. A receita líquida da companhia é de 19 milhões. É baixo perto das companhias que a gente analisa aqui no mercado e que fazem parte da carteira. E veja que o lucro líquido da companhia que está aqui embaixo, ele é de 28 milhões. Aí você pode se perguntar, como que pode se ter uma receita mais baixa do que esse lucro líquido? Então você dá uma olhada aqui, que é algo que chama muita atenção, porque o lucro bruto ele é menor que o lucro líquido, inclusive. Mas é indecorrente isso é decorrente, aliás, do resultado financeiro da companhia. Veja que ele é de 24 milhões. O que significa isso? Que grande parte daquelas disponibilidades estão aplicadas e, consequentemente, elas retornam como dentro do resultado financeiro, né, dentro dos juros, enfim, de outras captações da companhia, e de certa forma acabam revertendo lá para dentro do lucro líquido e, consequentemente, dentro da distribuição de dividendos. Como a gente não tem muito mais informação, porque eu disse assim, não dá para entender direito como é que é o negócio de bicicletas Monarch. É realmente a produção da bicicleta e a venda, ou a companhia ela vai ao mercado e busca outras captações. Tem algumas coisas aqui interessantes no fluxo de caixa. Veja que o caixa líquido das atividades operacionais é positivo, 35 milhões. Já o caixa líquido das atividades de financiamento, então aqui é negativo, desculpa, eu peguei financiamento, eu quero dar uma olhada primeiro nos investimentos, porque está muito distante aqui a tela, eu não consigo enxergar às vezes direito. Mas o caixa líquido das atividades de investimento aqui é negativo, a gente quer que seja negativo, isso aí no ano de 2022. E por quê? Significa que a companhia está colocando no mercado ou investindo em ativos. E o caixa líquido das atividades, agora sim, de financiamento, também negativo, indicativo aqui de que a companhia, é daí que vem o pagamento dos dividendos e também o pagamento de dívidas caso a companhia as tenha. O saldo inicial do caixa foi de 148 milhões e agora passou a 172 milhões, um aumento do caixa aqui de 25,9 milhões, quase 26 milhões. Então, a companhia está aí gerando caixa, mas eu não tenho informações suficientes para entender assim como é que se movimenta esse negócio, se é em função do mercado financeiro ou se realmente a companhia é extremamente consistente para fins de venda dos seus produtos. Mas eu olharia aqui para o ano de 2022 que nós temos um caixa líquido das atividades operacionais negativado. Então eu teria que olhar melhor a companhia, mas isso não desqualifica ela para colocar na carteira. Mas também é verdade que o fato de pagar bons proventos não a qualifica para colocar na carteira. É preciso compreender melhor como funciona toda a mecânica da Monarch. Então, eu fiz uma análise muito breve. Se você pensa em entrar, o meu conselho é que você faça um aprofundamento dentro dos balanços da companhia. Verifique de fato como é que ela está se comportando, como é que está vendo essas receitas. Ela é uma pagadora de proventos e, claro, você precisa entender também do mercado de bicicletas, né? Tem muitos concorrentes, aí tem várias marcas, tem marcas que a gente nem conhece entrando no mercado e até com qualidade, mas aí eu deixo para você que quer se aprofundar em bicicletas Monarch. Agora eu vou aqui para essa colocação aqui do Eduardo Balbino. Então vamos dar uma olhada no que ele nos diz aqui. A pergunta dele é o seguinte: se possível, gostaria de entender como você chegou a esses novos números de projeção, uma vez que para os cálculos não deveríamos pegar o resultado de 2022 e acrescentar o CAGR. Ele está se referindo aqui à Caixa Seguridade. E ele se refere a isso por conta dessa projeção que nós fazemos aqui. Então veja que a gente faz o CAGR aqui, 24,84, que é o crescimento médio composto ano a ano desde 2000, aqui no caso especificamente 2019. Lembrando que Caixa Seguridade entrou para o mercado no segundo semestre de 2021. E o que acontece? Se nós aplicássemos este valor aqui, de 24,86, ele é um valor bastante expressivo. Quando a gente sabe que o mercado ele mais ou menos segue o andamento da inflação e, claro, do crescimento próprio da empresa. Então a gente escolheu aqui a inflação porque, no nosso entendimento, a inflação
ela é mais conservadora. Então a gente vai nessa linha mais conservadora para que a gente não tenha grandes surpresas lá no final. Não tem problema nenhum colocar o crescimento médio composto, né, que é o CAGR, mas o fato é que para o primeiro resultado de Caixa de Seguridade, nós já superamos aqui, ó, a projeção que nós fizemos para a receita líquida. E note que se nós dividirmos aqui esses 4,3 bi projetado por esses 3,5, e essa divisão que nós fizemos aqui, vai dar aqui, ó, só nessa parte, 23,7, que mais ou menos vai fechar com o CAGR. Então, nos dá uma resposta positiva em relação àquilo que nós projetamos. Consequentemente, a gente, tendo uma visão mais conservadora, a gente consegue, em extrapolando essa visão, obter um resultado mais satisfatório, que, claro, nem sempre vai chegar no CAGR. Mas quanto mais se aproxima, melhor para os resultados que nós obtivemos na carteira. Lembrando que a nossa ideia não é acertar, a nossa ideia é andar o mais próximo possível da nossa projeção e superar ela, e a gente consegue isso quanto mais conservador nós formos na nossa tomada de decisões. A próxima questão foi levantada aqui pelo Gabriel Soares, e veja que esta consideração que ele fez aqui é referente a um vídeo que nós publicamos por solicitação sobre a EMAI. EMAI, que anunciou recentemente o pagamento de proventos. Mas a questão aqui que ele levanta é justamente porque ele circula pela bolsa, ele traz inconsistências. Algumas a gente levantou ali na questão da EMAI, mas eu sinceramente eu não me foco muito em buscar essas inconsistências ou divergências. Quando acontece nas leituras que a gente faz do balanço, claro que se for uma empresa representativa, a gente, como já fez no passado, traz a informação aqui dentro do canal, dentro da carteira, aquilo que às vezes não é muito significativo, a gente tenta fazer ali uma construção, um caminho para ver se realmente pode ter algo que seja significativo. Não sendo, só por uma questão, uma outra divergência, isso aí não nos leva a tomar posições que sejam, né, mais rígidas ou duras em relação à empresa. No entanto, claro que como a gente faz com o tempo, né, fazendo leituras de balanço, a gente acaba verificando, assim, não é que vá se encontrar, mas é muito comum ter, tanto que principalmente quando é fechamento de ano, esses balanços depois são depurados e republicados com as suas correções. Mas o fato é que normalmente isso aí acontece e, não sendo significativo, não tem por que a gente perder muito tempo sobre isso. E por fim, Fábio Nascimento, que sempre nos ajuda aqui no canal, neste caso aqui especificamente em relação àquela informação que circulou sobre a AS Brasil de uma possibilidade de uma oferta pública de aquisição, e onde, claro, a companhia ela sairia do mercado e, nesse caso, né, comprando as ações. Já aconteceu isso aí, inclusive com uma ação aqui do canal. Nós compramos as ações de uma empresa chamada Companhia Estadual de Energia Elétrica. Ela foi comprada, foi privatizada, comprada pela CPFL, que se transformou em CPFL Transmissão, e logo em seguida foi feita a OPA. Inclusive, toda essa demonstração foi em decorrência de nós mostrarmos que, às vezes, né, o tag along ele não é tão importante assim. Que era o caso, nós tínhamos ações da empresa, as ações que eram preferenciais não tinham tag along, mas o fato é que acabou se tornando um bom negócio ali por uma série de conjunções. O fato é que pode acontecer eventualmente, né, da empresa ela resolver sair, fechar capital ou se transformar numa companhia de capital aberto, mas de nível B, de classe B, onde ela não negocia mais na bolsa, mas somente com os institucionais. Isso aí também é possível de acontecer. A AS Brasil recentemente saiu a CEO da companhia, vou deixar o vídeo aqui no final, trocou, está indo para a Vibra, estão assumindo outra posição. Então tem uma série de questões ali que foram abertas em relação à estratégia da companhia, principalmente na diversificação da sua matriz de geração energética. E claro que eventualmente não, com certeza a companhia vai precisar buscar recursos, ela já está muito endividada, e se ela encontrar financiador que exige um quantitativo de ações, é possível que haja uma oferta pública de aquisição. Isso aí é parte do processo. O que eu sei
é que tem grandes investidores aí, inclusive influencers até, que voltaram a comprar ações da S Brasil, que para a intenção aqui do canal, a gente considera que a ação está com um valor muito elevado e por isso a gente não está comprando no momento. E assim espero ter respondido todas essas questões, espero que tenha esclarecido suas dúvidas, mas o mais importante para mim é saber o que você pensa desses assuntos que nós tratamos. A sua opinião é muito importante, não só para mim, para todos que acompanham o canal, porque a partir das ideias de vocês é que a gente consegue estabelecer uma ideia comum e ajuda, e nós acabamos por nos ajudar uns aos outros nas nossas tomadas de decisão para o melhor das nossas carteiras. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você, deixando, como sempre, o meu grande abraço!